Colocou, pressionou, passa no meio, embaixo de 2 balões. Meio, embaixo de 2 balões. Feito isso, quase que finalizando a sua coluna. Coloca na posição, pressiona para baixo, meio, embaixo de 2 balões, meio, embaixo de 2 balões. Feito isso, toda vez que você finalizar um trabalho, você vai terminar com uma volta em cada balão, como você começou o seu serviço. Então, você dá uma volta, uma volta, e aí você finaliza o seu trabalho, corta o excesso que sobrou, ou com uma tesoura sem ponta. Essa coluna você pode colocar num cantinho de uma parede, tem como você instalar ela com fita adesiva, ou com uma fita dupla face bem larga, porque não estraga a pintura. Quando é parede lisa, só não funciona, não tem como colocar em parede de grafiato. Então aí nós fazemos um pezinho com água e a gente vai colocar para deixar a nossa coluna em pé. Aí ela consegue ficar num cantinho de uma parede, de uma sala, numa entrada de festa, sem precisar você colocar alguma coisa. Eu vou estar mostrando como se faz o nosso pezinho longo. E eu vou finalizar aqui a nossa coluna, colocando aqui do lado, porque nós vamos usar pezinho de água também. Aqui nós trabalhamos um espiral 3 cores, ok? Espiral 3 cores. Então tá dando para ver que o laranja, quando eu falo de 3 cores, o laranja ele dobra. Pode observar aqui na nossa coluna que o laranja deu 2 voltas. E aqui eu tenho sequencialmente a minha coluna espiral toda virada para a esquerda. Agora nós vamos trabalhar um arco de balões 4 cores espiral. Essa sequência de espiral você pode trabalhar uma cor, 2 ou 3 cores ou 4 cores. Sendo que, quando você quer apenas uma volta de balão, eu quero somente uma volta de espiral aparecendo. Você vai trabalhar, por exemplo, se eu quisesse somente lilás, eu ia trabalhar com 3 balões lilás e somente aqui laranja. Então eu teria apenas uma espiral dando somente uma volta e seria uma espiral de uma cor. 2 cores, quando eu preciso, eu divido elas ao meio. Aqui poderia ser 2 cores Tiffany e aqui 2 cores lilás. E aí eu ia seguir a sequência de cores até finalizar o meu trabalho. Sempre cor sobre cor. X e cruz. X e cruz. Se você encaixar X com X, vai ficar um espaço, um buraco, ele não encaixa. Quando você coloca, vira na posição correta, ambos encaixa perfeitamente. Colocando a nossa coluna em pé. Nós vamos fazer um pezinho com água. Como se faz um pezinho com água? Você primeiramente coloca 2 balões juntos. Por que 2 balões? Às vezes você está numa festinha, criança pega para brincar, sua coluna, pode chutar, um adulto, esbarrar, chão com poeira, piso desnivelado, ou até mesmo se o chão for piso grosso, então corre o risco de estourar se você colocar somente um balão. Então nós colocamos 2 balões juntos, dobra o balão ao meio, dobra mais uma vez, olha como é que ele fica, e aí ele se encaixa dentro do outro balão. Perfeitamente, ó. Você vai chegar numa torneira, vai encaixar essas 2 partes aqui certinho numa torneira, encaixou na torneira, segura firme desse jeito, deixa encher. Eu gosto de fazer um formato da bolinha de um círculo. Ela não pode ficar pequena demais, porque senão ele não para em pé, e nem muito grande para não ficar desproporcional. Feito o seu pezinho com água, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Na hora de amarrar, muito cuidado, que você tem que deixar ele assim, ó, redondinho, tá? E aí você vai conseguir instalar ele no seu balão. O que a gente faz agora? Pega um balão 260, se você não tiver balão 260, você pode fazer com fitilho, da mesma forma, ensinar com repõe. É bom que tem que ensinar com repõe. E aí assim, você vai pegar um 260 ou um pedaço de fitilho para poder amarrar. Lembrando que o seu fitilho tem que ser firme ou um nylon, e cuidado, se você usar nylon, não cortar o balão. Então o que eu faço com o 260? Eu gosto de tirar o ar do balão, pega aqui na pontinha dele, aperta com o seu polegar e empurra para baixo. Quando você faz isso, o balão fica mais resistente para você estar trabalhando. Eu uso para várias instalações e amarrações também de balões.
Inclusive, essa parede foi fixada toda com balão 260. Então você pega o balão 260, olha o tamanho que ele fica. Divide ao meio, dessa forma. Dividiu ao meio, você vai esticar aqui, ó, bem esticadinho, dá 2 voltas. 1, 2, bem firme, segurando aqui. Tem que ser uma amarração firme, não pode ser frouxa. Que se ficar frouxa, vai soltar quando você fizer isso aqui. Então, feito isso, você vai pegar as 2 pontas que sobrou. Se for o fitilho, da mesma forma, o mesmo processo, segurando aqui, ó. As 2 pontas que sobrou. Não muito pequeno para você aprender a trabalhar com ele. E eu vou ensinar também a repor o balão. Importante aqui, ó. Você vai ver que o seu pezinho, ele encaixa aqui, ó. Como se fosse um miolo de uma flor. Se você colocar ele desse jeito aqui, ó, na hora de colocar no chão, olha como é que fica desproporcional. E não pode. Ele tem que encaixar lá embaixo, ó. Porque ele vai ficar rente ao chão e estável. E a coluna vai ficar em pé. Então eu seguro dessa forma. Coloco aqui, pressionando para baixo. Aí você pressiona com a sua mão para baixo, esticando, segurando as 2 pontas do 260. Passa no meio, embaixo de 2 balões. Passa no meio, embaixo de 2 balões. 2 vezes. Feito isso, dá mais uma volta no próprio pezinho. E finaliza esse pedacinho que sobrou. Vem no segundo balão, segundo troço. E termina. Meu pezinho já está pronto. Minha coluna está firme. E ela fica aonde eu precisar. Eu posso movimentar ela para qualquer lugar que não vai estourar. Importante agora, você vai que estourou um balão aqui. Eu vou te ensinar a fazer essa reposição. 7 polegadas. Tá medido corretamente. Vai segurar ele aqui, ó, não precisa amarrar para repor. Então você vai olhar aonde que estourou, foi aqui. Esticadinho, você vai segurar, olha o tanto que o gargalo estica. Passa no meio, que é onde é o par dele que estourou. Embaixo dos 2 balões principais e volta para que seja um par. Mais uma vez, e no antecessor dele, e volta no balão da frente. E ele fica firme sem você precisar amarrar com força ou fortemente. Caso ele estoure, e se ele estourar bem aqui na frente, o que que eu faço? A coluna vai ficar torta. Observa aqui para você ver. Vou estourar para você ver a diferença, tá? Então você consegue repor o seu balão. Mede novamente, tem que medir todos os balões, tá? 7 polegadas. Olha aqui, a coluna tá torta. Olha o espaço, onde que estourou o seu balão, para não perder o formato do espiral. O espaço que entra certinho. Estica, um dedo segura a polegada, olha aqui. O outro vai no balão verde, que é o par dele. Volta mais uma vez embaixo do laranja e mais uma vez embaixo do verde. Então você dá uma volta no antecessor, uma volta no par e volta nele próprio. Porque aí ele fica firme, não solta e você consegue fazer aí uma reposição sem perder o seu trabalho. Esse é o da coluna de balões. E aí, tá gostando desse conteúdo? Clica no link aqui abaixo e conheça o curso completo.